Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse negócio de podcast. Estamos chegando com mais uma edição do Empreende Pod e gostaríamos de já pedir a você que está nos assistindo do YouTube para deixar o seu like, para compartilhar o nosso vídeo e, lógico, compartilhar com seus amigos, porque é muito importante para nós. Se inscrever, lógico, no canal do Empreende Pod, o negócio de podcast. Hoje tenho aqui um convidado especial que a gente vai falar bastante sobre esporte, sobre carreira de comunicação e outras cocitas mais. Comigo, Luiz Carlos de Oliveira Júnior, ou somente Juninho, ou Luiz Carlos Júnior, comentarista esportivo da Eleven Sports e Paulistão Play, proprietário da produtora Movigol, que realiza as transmissões para a Federação Paulista de Futebol e coordenador de marketing para empresas. Também tem o canal chamado Nação Clubista no YouTube. Senhor Júnior ou Luiz Carlos Júnior? Luiz Carlos Júnior, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Sidney. Primeiro, eu te agradecer pelo convite. E é que você falou tudo isso aí e muito mais, né? Tem muita coisa que eu faço. Nós vamos falar um bocado sobre isso. Tem que se virar nos 30, né? Vamos falar. Mas eu tenho bastante nome também, né? Por eu ter 3 nomes, Luiz, Carlos e Júnior, no mesmo nome, sobrenome só tem Oliveira, então eu sou chamado de muita coisa, né? Luiz, LC, Juninho, Júnior, só Carlos, tem gente que me chama de Luizinho, Luizão. Uhum. É uma variedade de nome, então se você quiser me chamar, pode ficar à vontade. Beleza, então. E já te pedi que eu não sei o porquê, eu vou descobrir isso ainda com os youtubers, esse pessoal especialista nessa área, que eu não sou jornalista, né? E a gente se arrisca em outras plataformas, mas não sou. O porquê que o usuário do YouTube ou do Instagram, sei lá, do Instagram não, mas do YouTube sim, ele não dá um like se você não pedir. Acho que é a maneira que ele tem, o poder que ele tem de falar assim, eu te assisto, eu te acompanho, mas eu tenho o poder de não te deixar subir. Então tem essa perspectiva nas plataformas, principalmente no YouTube. Então eu sempre gosto de pedir ao convidado, pede aí pro pessoal dar um curtir. Vamos deixar o like aqui, né? Obviamente, vamos deixar o like no Empreende Pod. Isso. E assim, eu também não sou, eu sou de uma geração um pouquinho anterior. Eu acho que a geração que tá vindo agora vai saber explicar mais pra gente, porque tem determinado vídeo que o pessoal dá like no engajamento absurdo e tem determinado vídeo que não de algum assunto. Né? Determinado outro assunto, pessoal... Eu vejo muito determinados vídeos que tem uma visualização incrível, ou seja, o pessoal assistiu, o pessoal abriu o vídeo, mas não curtiu, né? Não deu o curtir lá. Talvez seja a maioria, né? Talvez a grande maioria. O YouTube é uma ferramenta complicada, né? Ele tem várias ferramentas que se você... Por exemplo, eu não sabia que se você desse bastante like, o YouTube passa a recomendar seu vídeo para todo mundo naquele segmento. Né? Exatamente. Então é por isso que o like é importante, comentário. Aí o YouTube ele fala assim, ó, você está engajando com esse vídeo, então eu vou entregar para mais pessoas. Exato. No Facebook, no Instagram, acontece algo diferente, né? São 2 plataformas concorrentes, então... a gente vai, né? Conforme vai passando, vai fazendo conteúdo, vai se familiarizando, né? Vai aprendendo. O Júnior, eu vou te chamar de Júnior. Eu gosto. A minha família, a maioria chama de Júnior, então tô em casa. Eu também tô mais ou menos igual você. Você já ouviu falar? É verdade. Então, Luiz Carlos Júnior, ou só Júnior, ou Juninho, tanto faz, né? É o seguinte, cara, você tem 31 anos, né? Você já tinha me falado sobre isso. Começou quando a carreira de comentarista esportivo? De comentarista esportivo, eu comecei mais ou menos em 2014. Eu comecei a fazer transmissão ao vivo bem antes. Uhum. Eu entrei no Marília Atlético Clube, que é o time da cidade. No MAC. Na época, eu quis do nada. Era época de Orkut. Você entrou fazendo o quê? Eu fiz um projeto para fazer o marketing do clube. Ah, tá, entendi. Era época de Orkut, época de comunidade. Então, o MAC estava vindo de alguns rebaixamentos consecutivos. E a galera falava muito na comunidade do Orkut do MAC. Falava, pô, não tá legal. O time não tá bem. E eu do nada me deu um start lá que eu pensei, falei assim, bom, eu acho que eu consigo fazer um plano para o MAC tentar ter um pouco mais de recurso, principalmente na área voltada do marketing. Eu sempre gostei muito. Sempre gostei da área de marketing, associada à área de futebol. Da área de futebol muito mais como torcedor mesmo, né? Mas sempre gostei. Achei que... Só um minutinho. Como é editado, é o meu relógio?
Tá dando reflexo. Batendo a luz ali. Desculpa, Gustavo. Continua, Júnior, por favor. Então eu sempre gostei, Sidney, dessa área, assim, marketing atrelado a futebol, mas sem conhecimento nenhum. Eu consegui a proeza de repetir 3 vezes, eu repeti 2 vezes a 8ª série e repeti uma vez o primeiro colegial. Então meu pai, ele olhava pra mim com alguns olhos diferentes e falava assim, vai fazer curso de design de embalagem, me colocava pra fazer curso. Vai fazer curso de 3D, me colocava pra fazer curso, eu com 17, 18 anos. Então, acho que essas coisas foram me absolvendo, sabe? Eu fui absorvendo, aliás, essas coisas e cada vez mais essas informações acho que foram agregando. Então, eu não passei a olhar futebol só com o olho de torcedor. Eu passei a olhar assim, bom, eu gosto desse time. Esse time tá caindo e tá mal financeiramente. O que eu posso fazer para melhorar esse time? Será que se eu conseguir fazer uma proposta para ele investir mais no marketing, na comunicação, em coisas novas que ele tá indo ultrapassado? E aí eu resolvi fazer um plano pro marketing. E você estudou marketing? Eu estudei marketing, mas quando eu fiz o projeto, eu não tinha estudado absolutamente nada. Apenas os cursos que eu fazia que tinham familiaridade com o marketing que me deixavam um pouco mais tranquilo para tentar fazer esse projeto. Eu fiz um projeto com 19 anos pro MAC e fui perguntar se alguém tava afim. Que loucura, e duas cara. Pessoas Corajoso. gostaram. Do nada. Tipo, falei, tô fazendo nada, meu pai tá me cobrando, que eu já repeti várias vezes. E ainda não arrumei emprego, então eu vou atrás. E 2 pessoas vieram falar comigo. Um era um menino mais velho que eu, 1 ano só, que ele fazia esportes na UEL, uma universidade lá de Londrina. Sim. E outra pessoa também que já trabalhava na área comercial, morava em São Paulo e era também maquiano fanático. Eles gostaram, a gente trocou ideia, falamos, vamos apresentar pro MAC? Vamos tentar viabilizar isso? A gente viabilizou e entramos no clube. E eu fiquei lá durante 1 ano fazendo esse trabalho para eles. A gente era Vocês filmavam? Empresa... Como é que era? A gente era uma empresa que fazia o marketing do MAC terceirizada e aí a gente não recebia para isso, né? A gente fazia tipo uma captação com as empresas que na época queria ajudar. Então, tipo assim, a gente chegava numa empresa X e falava, você quer ajudar o MAC? Tem plano tal, tal, tal. Se você quiser, você vai ganhar isso, 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 que no MAC ainda não tinha, né? O MAC ficou por muito tempo em época de Série B, acho que você já até ouviu falar na época, jogou bastante em Ipatinga. Lembro. Então, quando o MAC foi caindo de divisão para divisão, isso foi terminando também, porque financeiramente não estava bem, então a gente viu essa oportunidade. E eu fiquei lá durante 1 ano, a gente fez muita coisa legal, fez exposição na loja, exposição da loja, com as camisas, com a história no shopping. A gente fez muita coisa legal, mas o que eu mais assim foquei foi na MAC TV, que acho que foi a primeira TV oficial de clube do interior. Não tinha ainda. Não tinha, realmente, tinha. Pelo tempo aí que você falou. 2011 não... Acho que a Santos TV estava começando ainda, engatinhando em 2010. Então eu falei, bom, vamos criar e vamos fazer ao vivo, vamos transmitir ao vivo. E foi muito difícil para fazer, mas a gente conseguiu fazer. Nessa época aí era complicado. Era muito complicado. Eu trabalhei numa assessoria de imprensa de um clube em 2011 também, mas a gente nem pensava nessa época aí fazer transmissão ao vivo. Em Minas. Trabalhei no clube, na assessoria de imprensa, então a gente nem pensava nessa época fazer qualquer coisa assim em relação à transmissão ao vivo, TV do próprio clube, era muito mais difícil. Na época, Sidney, eu lembro que assim, hoje em dia a gente faz no Facebook, dá para fazer em outras plataformas também, o podcast vai passar no YouTube, mas na época eu lembro que você tinha que baixar um arquivo do Windows Media Player e assistir no Windows Media Player. Você não tinha um site para você assistir. Você entrava lá no site, no próprio site, você clicava no botão, dava um pequeno download e o Windows Media Player abria do nada no seu computador. Simplesmente você assistia a transmissão dali, entendeu? Era loucura, né? A dificuldade e hoje a facilidade que nós temos hoje, né? Como surgiu a sua relação com o esporte, Gustavo? Você sempre foi um aficionado, um apaixonado pelo esporte? Na verdade, Gustavo, desculpa. O Júnior. Gustavo é o operador, o operador aqui. Tá aqui fazendo os cortes. Sidney, na verdade, eu gostava muito, sempre gostei muito de futebol. Queria ser jogador de futebol, né? Mas obviamente não deu. Por motivos físicos e técnicos, acabei não conseguindo. De talento? De talento. O pessoal, eu faço... Ou tinha talento, tal, de repente tinha, né? Eu acho que muito pouco comparado ao que precisava, né, para dar certo. Mas eu gostava muito. Então, quando eu trabalhei no MAC 1 ano, eu acho que isso ficou dentro de mim de falar, putz, eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mexer com futebol, mexer com comunicação. Eu já tinha feito curso de design, curso de 3D. E aí lá você acaba conhecendo pessoas que já trabalham na área. Eu lembro quando eu fazia um curso de 3D, tinha um rapaz que tinha uma produtora
Ele fazia casamento, fazia festa. Um outro renderizava personagens de 3D. Tava indo pro Nordeste, tal, ia trabalhar lá. Então, eu saía daquele mundo de escola infantil, que eu tava lá, repetia e tal, e ia pro mundo um pouco mais sério, de pessoas mais velhas do que eu. Então, esse start foi me dando aos poucos. Então, depois que eu saí do Mac, eu falei, bom, eu preciso montar algo pra mim. Porque eu vi que não era legal depender dos outros. Eu sempre tive essa cabeça, não sei porquê. Eu acho que tem a ver muito com podcast, né, de empreendedor. Mas desde cedo eu pensava assim, falei, putz, mas por que eu tenho que ficar esperando aquele cara X ali para dar certo, sendo que eu mesmo posso fazer? E aí eu fui montar um site de notícias de esporte da cidade, que fosse o foco no MAC, no Marília Atlético Clube, nas notícias, e tivesse transmissão ao vivo. Eram as duas coisas que eu fiz lá no MAC, a gente, mais comigo, né, com a minha parte, já que o João ficava mais atrelado ao esporte, o Eduardo na época ficava mais atrelado ao futebol, à área comercial, e eu ficava mais atrelado a mídias sociais, a transmissão ao vivo, a site. E eu reformulei o site do MAC e fiz uma MAC TV com transmissão ao vivo. Então eu falei, bom, eu preciso pegar essas coisas e deixar pra mim, com o site. E aí eu fundei o Marília Gol. Foi o primeiro site que transmitiu todos os jogos do MAC ao vivo na internet. Foi a primeira vez que teve todos os jogos do MAC, tanto dentro quanto fora, transmitidos. E é uma experiência boa, né? É muito boa, é muito boa. Você montar um negócio e ver com a sua cara... E eu tinha só 19 anos, então eu pensava, primeiro, não tenho dinheiro. Como é que eu vou viabilizar isso? Porque na época, o site hoje, qualquer plataforma hoje a gente faz gratuito, né? Tranquilo, você vai lá, faz... Antes não tinha isso. Eu falava, bom, eu preciso levantar uma grana. Como que eu vou fazer isso? E aí entra o lado do empreendedor, porque a gente tenta dar um jeito pra tudo, né? Vamos tentar fazer. Aí eu pensei, falei assim, bom, tem torcedores que gostam do MAC e não moram aqui. E gostariam muito de ter notícia através da internet, porque o cara não mora aqui e ele não vai ter o Jornal da Cidade. E na época o jornal nem tinha site, nem tinha portal. Então eu comecei a contactar essas pessoas que moravam em Brasília, muitos em São Paulo. Eu falei, você não quer me dar 50? Você quer me dar 40? Me dá 8,70 por mês. Às vezes chegavam uns caras do nada. Você tá fazendo site, fiquei sabendo, você colocou lá no perfil no Facebook. Eu tenho 50, fala aí do meu consultório. Então algumas pessoas ajudaram a levantar. Pelo menos inicialmente a gente construiu um site de notícias do MAC na época e voltado ao esporte da cidade também. Que legal, boa história. O que essa experiência relacionada ao esporte, à comunicação, o que isso mudou na sua vida de uma forma geral? Hoje você se vê fora disso ou você fala, não, daqui para frente é isso mesmo? Porque daqui a pouco nós vamos entrar lá na Eleven Sports, na Move Goals, nas outras coisas que você está fazendo. Sim. Mas essa coisa que você teve, esse start que você teve lá atrás, de ter começado isso mudou a sua vida de uma forma geral, da maneira de ver o esporte, de se relacionar com isso, a sua vida em relação a isso? Mudou não só, não tem uma coisa para falar, mas são várias. Mas acho que a principal... Algo que eu posso te falar assim, por que mudou você trabalhar com comunicação, com futebol, com esporte? Eu era uma pessoa, pelo menos um jovem na época, ainda muito vergonhoso, muito tímido. E eu lembro até hoje eu guardo isso, eu lembro que eu ia num cabeleireiro que era amigo da nossa família e tal, e aí a esposa dele falou assim, o que você quer fazer quando você crescer? Eu falei, acho que eu quero ser jornalista, trabalhar com TV, com rádio e tal. E ela falou assim, mas não dá, você é muito vergonhoso, você é muito tímido. E eu era mesmo, realmente. E eu fico pensando isso, às vezes eu falei assim, putz, eu era ainda só. Minha esposa fala muito isso, ela fala assim, você é tímido. Às vezes eu chego num lugar e falo, faz alguma coisa lá tal, e você fica, não, tal. Mas é o meu jeito de quando eu entro num ambiente que eu ainda não conheço, eu fico um pouco mais tímido. Mas isso mudou muito com a comunicação, mudou muito em aparecer também em programa de TV. Eu fiz um programa de TV muito tempo aqui em Marília, a gente já fez programa de rádio, faço as transmissões até hoje. Então, isso mudou muito. Além disso, tem que lidar com pessoas também, né? Quando você vai numa cidade que você não conhece, você lida com pessoas diferentes que você nunca viu na vida. Vai estar fazendo um jogo, o pessoal vai estar te ajudando do estádio, outras pessoas da imprensa também. Então, acho que se eu posso dizer que algo mudou foi isso, o relacionamento com as pessoas e a falta de timidez que eu fui ficando com o passar do tempo. Você é de Marília mesmo? Sou de Marília, sou então daqui. Cresceu aqui, né? Cresci aqui, praticamente. Aqui você já deve ter conversado com a galera aqui, todo mundo cresce e gosta, né? É, adora a cidade. E é legal que a gente vai passando em outras e vai comparando, e a gente fala, pô, Marília é legal mesmo, cara. Dá uma saudade, assim. Mas aqui é legal, aqui eu gosto... Cresci aqui, sempre no mesmo bairro praticamente. Morei na Zona Sul, desde quando nasci até 6 anos. Depois já mudei pro aeroporto e fiquei por lá. Então, assim, tem aquela memória de criança, sabe? De tipo, putz, foi tudo lá, tal, que legal. Então... a cidade para mim é muito importante. Você falou aí na resposta anterior sobre a experiência que você teve no rádio, na TV. Conta como foi,
se você trabalhou, chegou a trabalhar profissionalmente, ou se foi só algum período em rádio e TV, como é que foi isso? A imprensa, quando eu comecei, na verdade, era tudo muito complicado, assim. É até hoje. Até hoje, né? É até hoje, pode ficar tranquilo. É muito difícil, assim. E principalmente, Sidney, eu vejo muito... Eu sou desse negócio aí há um bocado de tempo e eu sei como é que é complicado. Você já sabe como que é isso. Aqui em Marília não é diferente, assim. É muito... Aqui, a oportunidade que o pessoal... Aqui é muito fechado. A oportunidade que eles dão pra você é uma oportunidade de começar muito de baixo e talvez essa oportunidade nem tenha. Eu vou dar um exemplo pra você. E você rala pra caramba. E rala demais. E eu vou dar um exemplo pra você que, tipo, acho que vai ficar claro, porque é um pouco da minha área. Sabe o Gustavo Villani, né? Narrador da Globo, já assisti algumas palestras com ele. Ele é daqui de Marília. E ele falou, nunca tive oportunidade de narrar aqui. Nunca tive oportunidade de trabalhar aqui. Nem com 17, 18 anos, porque ele se forma e sai daqui, né? Ele vai pra São Paulo, tal, estudar jornalismo fora. Mas nunca deram oportunidade. O Villani, imagina. Villani. Não, e tem outros daqui, né? Eu tenho o Disseu Maravilha, que é daqui. Sim. Tem a família a família Osmar Santos, Sim. Oscar Ulisses, essa galera O toda. Éder Luiz da Transamérica também é daqui. O Éder Luiz que deu oportunidade pro Villani, né? É verdade. Foi através do Éder Luiz que o Villani era repórter, né? Ele falou, treina ele pra narrar. Mas ele já é velho, não importa. Velho assim, né? Tinha 26 anos, mas nunca tinha narrado. Então, assim, aqui é muito fechado. Quando eu entrei na rádio, a gente tinha um projeto do site, do Marília Go em si. Era entre 4 amigos, era eu, o Felipe, que hoje trabalha na São Paulo TV, o Nelson Júnior também, que trabalha na São Paulo TV, e o Guilherme Maia, que trabalha na NBB. E a gente era todos amigos, né? Quem tinha fundado o site era eu e o Guilherme Zafra, que era um amigo meu, que narrava pra mim na Mac TV. Ele que narrava, ele que fazia as transmissões e tal. Então a gente fundou o site do Marília Go. E esses outros amigos foram chamados depois. E o Nelson, ele tinha um programa na rádio que ele estava tentando viabilizar e falou assim, vamos lá, vamos tentar fazer, vamos levar o Marília Go pra rádio. Aí a gente iniciou na rádio, na Onda Viva FM, acho que deve estar ainda funcionando, se eu não me engano, na época. E era uma rádio comunitária. Então a gente fazia um programa, que era acho que do meio-dia a 1 na época, se eu não me engano. E a gente ia fazendo sem muito recurso, sem muito patrocínio. Depois de um tempo, de acho que 2 anos, esse programa acabou sendo interrompido. Eu voltei com o Guilherme Zafra, que era meu amigo, né, que narrava. A gente voltou e fazer um programa lá de sábado. Mas eu acho que aquele momento, a importância do rádio em si, foi mais pela experiência. Foi a experiência de estar numa rádio, de não ser um cara que ouvia tanto a AM, porque a AM que fazia as transmissões de futebol. Sim. Cheguei a ouvir bastante FM, transmissões, mas não era um cara que ouvia muito a AM. E entender a importância do rádio. De você estar indo embora do programa, chegar um cara do nada, falou, eu tava ouvindo, tava lá na minha casa, eu moro aqui, vocês mandaram um abraço pra mim, do nada o cara aparece na porta da rádio, é algo mais caloroso assim, sabe? Então acho que isso foi muito importante, foi logo no início, foi 2012 e 2013 as experiências com a rádio, então acho que isso me fortaleceu, sabe? E na TV você chegou a fazer alguma coisa? Na TV sim, na TV eu fiquei durante 3 anos na TV Marília, que é acho que as principais TVs que tem aqui. Fiquei bastante tempo. É canal fechado ou canal fechado? Canal fechado. Eu acho que quando eu era mais novo, é o canal 4 não? Canal 4. É o canal 4. Canal 4. A gente teve um programa lá chamado Interior Esportivo, que foi ao ar acho que de 2018 a 2019. E depois a gente teve um outro programa que era o próprio Marília Go, o nome do site, que ficou 2 anos no ar, era o recorde de audiência, era um programa... Era assim, a média do programa no YouTube era de 2.500 mil visualizações. E por semana, né? Só que era um programa que só falava do MAC. Não era um programa para um público aberto, era um programa que falava do MAC. A gente já teve 7 mil visualizações em um programa, 6 mil, com aquele nicho específico para torcer do MAC. Direcionado. Bem direcionado. A gente sorteava prêmio, a gente chamava cantor, a gente fazia meio com bem amigos na segunda-feira falando do MAC. Esse ano eu até acompanhei o Loic no jogo do MAC aqui, a gente foi assistir, outro dia ele me chamou, a gente não deu para ir. Mas hoje em dia, esse engajamento do torcedor, essa afinidade com o clube, isso diminuiu? O que você acha? Olha, assim, a gente fazendo a transmissão ali, a gente fica, claro, né, com uma visão diferente. A gente fica com uma visão muito mais técnica, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, a minha paixão pelo clube, essa que você perguntou, ela veio muito porque o primeiro jogo que eu fui no MAC foi uma final da A2, que se subisse, estava no Paulistão da primeira divisão, tinha que fazer 3-0 na Francana, para conquistar o título e para subir. Pois bem,
15 mil pessoas, foi lá, fez os 3 gols e subiu. Então a experiência de um menino de 11 anos vendo isso pela primeira vez... É forte, né? É forte. Aí nunca mais eu larguei. Então assisti a Série B, veio Série B depois contra o Palmeiras. O Palmeiras caiu. Botafogo 2002. também. 2002. E em 2003 o MAC joga a Série B. Em 2002 o MAC sobe da C para B. O Túlio Maravilha estava no Brasiliense, o MAC perde a final pro Brasiliense. Você vê essas coisas, vai mexendo com a paixão. E aí às vezes eu pensava, falei, pô, será que eu virei maquiano só por causa disso? Será que eu gosto muito do MAC por causa dessas coisas? E aí esses dias a gente fez a transmissão do jogo da A3 e tal, e aí eu fui jogar uma pelada lá com o pessoal. E aí eu tava lá, veio acho que uns 5, 6 meninos assim na areninha lá que a gente joga com a camisa do MAC. Menino novo, tipo de 15 a 17 anos no máximo. E eles comentando sobre o MAC. Eu falei, pô, o MAC não sei o que e tal. Pô, não jogou tão bem hoje, mas acho que vai jogar bem porque vai estrear não sei o que. Eu vi os meninos, eu só fiquei olhando assim e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, se esses meninos gostam do clube e eles têm 15 anos, quando eles tinham 10, 9, que foi aquela época que me impactou, provavelmente o que eles viram foram só rebaixamento ou um acesso de Bzinha para A3, sabe? Da quarta para terceira. É muito pouco e mesmo assim eles ainda gostam. Então me veio aquele start assim de opa, tem um caminho bom aí se o pessoal de comunicação, ou da diretoria, ou do marketing que acaba dirigindo o clube, quiser voltar para isso, para essa molecada gosta. Essa molecada, ela tá afim de acompanhar jogo. Talvez se for espalhado mais, com mais ações, com mais coisas legais voltadas para o torcedor menor, que viu o MAC muito brigar para rebaixamento, brigar para não cair, eu acho que isso é importante. Um cara uma vez falou para mim, eu não vou lembrar quem falou, cara, em Marília é mais fácil ter público, porque o estádio fica bem... É uma localização muito fácil. Você não vê estádio de futebol numa localização, principalmente de times do interior, é uma localização fácil. Tá ali meio que no centro, meio que perto ali da Avenida Esmeraldas. Então, eu acho que tem campo para isso. Pode estar um pouco afastado. Tem de 1.500 a 2.000 pessoas que gostam muito do MAC, que são fanáticas que vão todo jogo. O resto tem que ser lapidado. Eu acho que tem campo para isso. Só vai na boa. Só vai na boa. É a que se vier o Corinthians, se tiver na semifinal, aí vai todo mundo. Pra você ter uma noção, o MAC foi pra final em 2019 da Bzinha, a última divisão. Deu 10.000 pessoas contra o Paulista de Jundiaí. Olha última só. divisão. Então, tipo assim, tem gente que gosta e tem gente que vai na boa mesmo. Talvez esteja faltando isso para que os clubes do interior tenham uma ascensão maior, para que os clubes do interior tenham um crescimento, né? Porque é incrível cidades grandes do interior, principalmente no interior de São Paulo, tem clubes, a maioria tem um clube de futebol e não tem tanto engajamento assim. Né? Como que é em Minas lá no interior? É a mesma não, é coisa? pior, porque é mais difícil, né? Mais difícil. O futebol, por exemplo, no interior de São Paulo, os clubes ainda têm um cacuete financeiro muito melhor, né? A questão financeira é muito diferente. No interior de Minas, as equipes sobrevivem, né? Praticamente sobrevivem os clubes pequenos, né? É mais difícil. Agora você falou sobre seus amigos que trabalham lá no São Paulo, outro em BB. Você faz uma correlação do trabalho, desse tipo de trabalho que você faz aqui? Lógico que você conversa com eles, que trabalham na capital, de repente trabalham num grande centro e que tem um esporte muito forte e a comunicação muito forte. Você faz essa correlação da dificuldade que você tem para fazer o que você faz no interior? É mais difícil, é mais complicado? Em quê? Essa pergunta foi ótima, porque assim, é difícil responder isso, porque depois que a gente fez o Marília Gol e as transmissões começaram a rolar aqui em Marília, do nada, num belo dia, um jogo que o MAC já estava eliminado, o pessoal do Grêmio Osasco assistiu a transmissão e o dono do Grêmio Osasco era vice-presidente de um banco famoso também. Não vou ficar fazendo propaganda aqui. Não. Se quiser fazer propaganda aqui, ó, tem contato do Cid, não vou falar. Mas era de um grande banco, Sidney, e esse cara assistiu a transmissão e ele falou, cara, primeiro não falou assim, né? Senão a gente já teria ido. Vieram pessoas responder por ele, né? Porque era um cara muito importante, seu Mário Teixeira. E ele falou assim, ó, o presidente do MAC na época falou assim, ó, o presidente do Grêmio Osasco tá querendo conversar com vocês, querem que vocês vão lá bater um papo e tal. Eu falei assim, beleza, né? Vai vir aqui, né? Um moleque de 19 anos querendo que o presidente do banco viesse aqui. Não, ó, vocês têm que ir lá para Rio Preto, que o MAC vai jogar contra o América. Só que era o MAC B na época, o MAC tava na Série D do Brasileiro. Então eu colocava o MAC B para jogar a Copa Paulista. Eu falei, cara, não vou lá em Rio Preto, não tem como eu ir.
Aí a gente acabou indo. O cara falou, não, eu ajudo. O presidente do MAC na época falou, sojinha. Ele falou, cara, eu pago aí a gasolina, vocês vão. Eu falei, então tá bom, porque eu bancava tudo, né? Bancava, tipo, alimentação, gasolina, a gente ia lá transmitir o jogo, né? Tinha os nossos patrocinadores, mas muito difícil, né? Você bancar uma viagem, alimentação. A gente foi, o pessoal se apresentou, que era do banco, da tecnologia do banco e tal. A gente acabou indo para lá e trabalhar lá. Ficamos durante, eu pelo menos fiquei durante 1 ano, os meninos continuaram lá no projeto. E acho que ficaram mais 3 anos do que eu fiquei 1 ano, eles ficaram 3. E essa relação era muito engraçada, porque a gente foi parar lá justamente por isso que você falou. Eles, pelo menos o pessoal que estava tocando o projeto, para fazer uma TV que fosse ser transmitida ao vivo, eles não queriam pessoas mais velhas da área. Que, na verdade, você via lá todos os narradores, era de 60 para mais. E o pessoal tinha aquele vício, né? Vício comercial, vício de remuneração, vício de tudo. Então a gente foi parar lá, eu tinha 20 anos, era novo, os meninos também. Acho que tinha um que tinha 18, se eu não me engano. Então a gente foi parar lá justamente por causa disso. Teve essa oportunidade, mas assim, eu ainda vejo grandes emissoras que fazem streaming lá em São Paulo dando oportunidade para molecada, para jovens, e vejo nichos maiores ainda um pouco com aqueles narradores mais clássicos. Isso mudou, né? Isso mudou muito. A geração YouTube chegou e agora mudando tudo. Você vê as narrações do canal do Casimiro, né, e outros. O Paulistão, que a gente presta serviço para a Federação Paulista, foi feito no YouTube pela primeira vez, né? Foi inédito. Quem narrou foi o Chikungunya, né? Que é do Desimpedidos. Sim, então, sim. Tá mudando muito. Acho que eu cheguei a assistir alguns jogos, né, pelo YouTube dele narrando. Era acho que uma transmissão por rodada no YouTube. Ele narrava, o Dodô comentava, a Milene, que era casada com o Ronaldo, Domingues. A Milene Domingues, que é jogadora e tal. Então, assim, vai mudando. Isso eu vou sentindo que vai mudando. Na própria Federação Paulista, que a gente presta serviços, eles gostam de algo mais jovem, um pouco uma comunicação mais jovem, não digo de idade, né? Eu digo no estilo de comunicação, né? Não algo mais clássico, né? Mas algo mais jovem, algo um pouco mais tranquilo na hora de comunicar, de ser um pouco mais solto, sem tanta aquela obrigatoriedade de ser sério, entendeu? Então eu vejo mais isso. E como que foi a sua entrada na Eleven Sports e para fazer o trabalho que você faz? Eu apresentei você como comentarista, como que trabalha numa produtora que presta serviço para a Federação Paulista de Futebol. Como que é esse trabalho de vocês? Vocês atendem qual tipo de produto da Federação Paulista? É engraçado essa história, porque em 2013 eu voltei de Osasco para cá, falei, bom, acho que eu não consigo. Foi a primeira vez que eu trabalhei para alguém com carteira registrada. Até então eu nunca tinha trabalhado, era sempre por minha conta. Falei, não consigo, vou tentar tocar de novo o Marília Gol, que a gente estava bem aqui e acabou sendo contratado para ir para lá. E toquei e fazia transmissões. E a federação não deixava. A gente chegava para transmitir, os caras falavam assim, não pode. Tem direito de imagem. Direito de imagem. Então a gente falou, a gente quer divulgar o produto de vocês. Não pode. E aí começou meio que uma caça do pessoal da federação, a nossa equipe de transmissão. E entrava um cara, que é o delegado da partida, responsável pelo jogo, ele falava, cara, vocês nunca vão conseguir. Eu vi em Minas acontecendo muito isso também. Também lá na Federação Mineira. Acontecia, aqui era assim, surreal. Teve uma época que a gente passou a mandar 2 pessoas pro estádio fazer o jogo, e aí a equipe toda ficava no estúdio. A gente tinha um estúdio na época, que depois foi usado para minha agência de publicidade, mas a gente fazia o jogo de lá. E era o mesmo esquema, não tinha YouTube, não tinha Facebook, a gente fazia por uma plataforma que chamava Justin.tv, que hoje nem existe mais. Nem se você quiser pegar os arquivos, tá lá escrito, muito bom, o tempo que passamos juntos, obrigado. Mas não tem nada. Não tem mais nada. É como se fosse essas streaming hoje de gamers, sabe? Que passam lives de game, tá? Era o mesmo esquema, mas a gente fazia por lá. E todo mundo falava, vocês nunca vão poder fazer nada, tal. Até que o MAC acabou subindo em 2015, aí que a gente não podia mesmo, né? Se fizesse era processinho da Toda Poderosa, tem a direito de transmissão. Direito de transmissão. E aí depois o MAC acabou caindo, de 15 para 16, veio a Série A2. E aí a gente foi para Votuporanga fazer uma transmissão, e eu lembro que um cara que era conhecido nosso, até mandar um abraço para ele se estiver acompanhando, o Fernando, da Federação, sempre barrava as transmissões, ele chegou em mim no cantinho e falou assim, a partir de agora não tem mais nada a ver com a transmissão de vocês, viu? Eu falei, é mesmo? Ele falou, Falei, então tá bom. A gente fez todo o campeonato da Série A2 inteiro, sem problema nenhum. E depois veio uma ligação pro clube, pro MAC da Federação Paulista. Falou assim, quem que faz aí? Eu quero saber quem que tá fazendo e tal, quero conversar com o pessoal. Aí o superintendente do MAC passou nosso contato, meu e do Vinícius Rodrigues, que é o narrador, que tá comigo há muito tempo, meu parceiro. Já tá comigo aí há longos 10 anos. E a gente fazia as transmissões desde 2013 até então. Aí falou assim, pega com o nosso contato, vem falar com a gente e tal. Aí ligou para nós, entrou em contato com a gente o Eduardo Tui, lá da Federação Paulista. Ele falou assim, a gente está passando em vários locais que tem transmissão.
Não são muitos, mas vocês são um deles. A gente queria conhecer vocês. Vocês querem fazer o jogo do MAC, Votuporanguense? A gente quer conhecer o trabalho de vocês. A gente falou, beleza. MAC e Votuporanguense de novo, coincidentemente. Era a Copa Paulista no segundo semestre, que a gente não faria, porque não era um apelo tão grande na época. E aí veio o Eduardo da federação e veio o Felipe Nabarro, que era um repórter, que é ainda repórter, trabalhava na comunicação. Veio um cara da técnica e um cara da comunicação. E veio conversar com a gente e conhecer como que a gente trabalhava. E foi esse o primeiro contato. Eu lembro que a gente fez a primeira transmissão, que na época não chamava Eleven ainda, era Maicujo. É um site criado por um português e um suíço, justamente para isso, para fazer esses jogos. Eu lembro, nossa, assisti cada jogo nesse Maicujo. Acho que em Minas tinha bastante. Tinha. Terceirona Mineira rodava no Maicujo. Sim. Era. Eu acho que até hoje, né, Eleven deve ter o módulo mineiro, o módulo da segunda divisão, deve ter ainda. Mas era isso, a proposta era essa, né? Eles vieram para conhecer apenas o nosso trabalho. Passou um tempo, a gente fez a Copinha de 2017. Já fizemos a Copinha e eles falaram só, vocês vão fazer um jogo do MAC, outro jogo da Ponte Preta, outro jogo do Paraná. E aí foi aí que a gente começou a construir. Então assim, a gente cresceu junto com o projeto. Depois a gente foi entender que isso aconteceu porque o antigo presidente da federação acabou saindo, entrou o Reinaldo, e o Reinaldo tinha uma outra visão, com outro diretor de comunicação, que na época era ainda o Bernardo Itri, que trabalhou na Folha de São Paulo, e ele tinha uma outra visão. Ele falou, bom, eu preciso expandir, se eu transmitir o meu campeonato, ele vai ficar mais rentável e eu vou ganhar, né, mais importância nesse campeonato. Então foi aí que a gente construiu essa relação e foi crescendo, junto com a plataforma, junto com a Federação Paulista, foi fazendo outros times também. Esse foi o início dessa relação com a federação. Ah, que legal, que bom. Ô Júnior, enquanto você toma água, eu vou fazer aqui uma publicidade para os nossos anunciantes aqui, dos nossos amigos, porque é importante, né? A gente não pode deixar. Viu, Gustavo? Vou começar aí com a Criar. Pode ser? Então aqui, vocês que estão assistindo o EmpreendePod, quero falar aqui com vocês sobre a Criar Engenharia e Construção. A Criar é especialista em projetos arquitetônicos, gestão e execução de obras. Presta serviços de engenharia desde o projeto até a entrega final da sua obra. Conta com os profissionais mais qualificados e experientes do mercado de obras e engenharia da região. Quer projetar, iniciar ou concluir a sua obra? Fale com a Criar Engenharia. O contato é o 14, código de área, 998260907. Pelo Instagram da Criar Engenharia é criar com K, criar.engenharia. O endereço é o edifício Vilas Boas, sala número 1011, na Avenida Esmeralda, beleza? Criar Engenharia. Quero falar também hoje aqui com vocês sobre a Caseira, fábrica de doces. Os mais saborosos doces de Marília e do interior de São Paulo têm nome, a Caseira. A maior variedade de produtos doceiros, como paçoca, cocada mista, amendoim caramelizado com gergelim, doce de batata, doce de banana, doce de leite e muitos outros produtos. Tudo isso nos mais diversos formatos de venda para atender plenamente o seu comércio. Pensou em doces? Pensou a Caseira, o melhor jeito de adoçar a vida. A Caseira Doces fica na rua Guilherme Schaeffer Neto, número 222, no Jardim Vista Alegre, aqui em Marília. O telefone de contato é o 3417 2024 ou pelo celular 99809 2150. Tem um e-mail também que está aparecendo aí na tela, acaseiramarília@gmail.com. E para a gente finalizar esse bloco aqui de anúncios, eu vou falar também sobre a Linkcell Celulares. E atenção, você que mora na região de Valinhos, Vinhedo, Louveira, Paulínia e Campinas, essa belíssima região do interior de São Paulo, está precisando de assistência técnica, de um aparelho novo ou de acessórios para o seu celular? A Linkcell Celulares tem tudo isso com a melhor qualidade e com os preços mais em conta do mercado. Especializada nas marcas Motorola, Xiaomi, Samsung, Apple e LG, a Linkcell tem também produtos originais, como as caixas JBL, fones de ouvido, e se o problema do seu celular for no conector ou no frontal, a Linkcell troca no mesmo dia. Atenção, a Linkcell Celulares fica aí na rua Dr. Cândido Ferreira, número 204, no centro de Valinhos, bem próximo ao terminal rodoviário. O telefone que está aparecendo aí na tela da Linkcell Celulares é o 19 3829
2541. Tem o e-mail, linkcelcelulares@hotmail.com, e tem também o Instagram da Linkcell, @linkcelcelulares, tudo para você em acessórios e assistência técnica Linkcell Celulares. Eu ia te perguntar como é que você enxerga o mercado da comunicação aqui na região, em Marília, aqui nas cidades em volta. Mas, lógico, você trabalha com comunicação aqui há bastante tempo, já fez de tudo um pouco. Como é que você enxerga esse mercado de comunicação hoje em dia? Está mais difícil? As plataformas de streaming chegaram para mudaram muito os formatos, mudaram os conceitos. Como é que você vê isso hoje? Olha, Sidney, eu até às vezes fico pensando, às vezes fico, né, lembrando assim de como eu comecei e agora, e eu acho que eu tô bem ainda nesse fogo cruzado, sabe? Eu não sou nem da geração anterior, que estava acostumado com rádio, com TV, com jornal, e eu também não sou nem dessa geração que está acostumado com essas plataformas de streaming, né? Eu tô no meio termo, sabe? Tentando se adaptar aí. Eu comecei quando era rádio, TV e jornal, e fui fazendo aquela migração, digamos assim. Mas eu vejo que hoje tem oportunidade para todo mundo, desde a pessoa que começa em casa no YouTube com uma câmera do celular, e desde a pessoa que quer bater na porta de grandes empresas, de grandes mídias para tentar trabalhar. É mais difícil aqui no interior, eu acho que é mais difícil, aqui é muito bairrista. Quando eu comecei, por exemplo, tinha um grande narrador da cidade que ele era o top e ele fazia tudo, vendia, todo mundo fazia as coisas com ele e acabou. E ele mandava na comunicação. Então até você furar essa bolha é dificílimo. E aí a gente vai para todos os cantos de São Paulo fazer transmissão e tal, e aí a gente vê que é a mesma situação. É igualzinho. Você vai pro interior de Minas e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então assim, é difícil, mas como a gente fez isso há 10 anos atrás, os 6 moleques... Hoje você tira de letra. Hoje é mais tranquilo, eu acho, porque assim, hoje a gente tem mais ferramenta para isso. Antes não, antes era tudo muito difícil. Hoje talvez seja mais difícil o monopólio. Sim, né? também hoje é mais acho, difícil o monopólio. Acho. Porque você pode fazer com a mesma qualidade que determinada pessoa faz, que determinada empresa faz. Você pode prestar um outro serviço até com aspectos diferentes, né? Sabe uma coisa também que eu fico pensando, especificamente de Marília, eu não sei se é da região, em 2011, se eu não me engano, foi o último ano que teve jornalismo na cidade também. Eu acho que isso... Faculdade de Comunicação. Faculdade de Comunicação foi a última vez. Agora só tem publicidade e propaganda, que é algo mais próximo que você pode ter ali do jornalismo. Então a faculdade de jornalismo não teve mais. Quando eu fui fazer faculdade, no começo, depois a gente pode falar sobre isso, sempre paro no meio das faculdades. Parei no terceiro ano de publicidade, parei no último ano de marketing. Mas quando eu estava no primeiro ano, logo nos primeiros meses, eu lembro que a coordenadora falou assim, tinha 180 alunos na sala, bombando a sala para 120 no máximo, e acho que 80 desses 180 gostariam de fazer jornalismo. Eu lembro que a coordenadora do curso falou assim, eu sei que vocês querem fazer jornalismo, mas assim, vamos esperar um pouquinho, depois se vocês não gostarem eu abro a turma de jornalismo. E obviamente que não abriu, e obviamente que as 80 pessoas saíram. Então acho que inibe um pouco a pessoa de pensar, principalmente daqui, Marília, grande Marília aqui, né, as cidades perto aqui da região. Eu acho que inibe um pouco. Em Tupã que é uma cidadezinha aí que 75 km de distância, que já é um pouco mais distante, não é mais pro lado de São Paulo, é um pouco mais pro outro lado. Então acho que inibe um pouco a pessoa pensar será que eu vou começar com jornalismo? Eu acho que o que está crescendo muito é youtuber, né? Hoje em dia você conversa com qualquer molecadinha, ele quer ser youtuber. Quer ser youtuber. E você se preocupa, Júnior, falando nisso, porque nós todos que somos da área de comunicação e estamos aí fazendo alguma coisa, seja no YouTube... eu tenho um canal que eu comento futebol com os amigos de Belo Horizonte, de Legal. Minas, outro lá de perto de Campinas. A gente reúne umas 2 vezes por semana para comentar futebol, para falar. E é lógico, tem milhares de canais fazendo a mesma coisa, milhares de pessoas, sejam qualificadas ou não, seja gente que entende ou não, ou outras que entendem bem. Todo mundo fazendo a mesma coisa, hoje em dia, né, praticamente. E essa preocupação com a massa, com o canal bombar, com o canal ter muita gente visualizando, muita gente assistindo ao vivo, muita curtida, isso acaba às vezes atrapalhando a qualidade do trabalho e deixa projetos importantes pararem no meio do caminho por conta dessas coisas, porque virou hoje em dia assim, se você não tem não sei quantos mil seguidores, se você não tem não sei quantos mil curtidas, você não é relevante.
E para nós, comunicadores, às vezes jornalistas, você que faz um trabalho já há tempo, isso pouco importa. O trabalho de qualidade é que tem que ser feito. E isso chega a mexer com vocês no trabalho que vocês fazem em relação a isso ou não? Eu acho que não, Sidney. É lógico que é legal você ter audiência, isso é muito importante. É reconhecimento, Reconhecimento, é legal. Às vezes eu vou fazer um jogo, eu fiz um jogo da Copinha esse ano, ele nem se esporte. Tinha 7 mil ao mesmo tempo. E é legal, né? Na Eleven ter 7 mil, né? Eleven não é uma plataforma que é tão conhecida assim, é mais conhecida dos boleiros, né? Da galera que gosta de futebol, do torcedor, mas popularmente assim não é uma plataforma tão conhecida ainda, como é o YouTube, como é o Instagram, o Facebook. Então, quando você tem uma audiência boa, você fica, né, até mais atento, pô, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Hoje a gente faz 3 equipes que tem muita torcida, que é o Linense, o Marília e o 15 de Jaú. Então é diferente quando tem jogo lá, né, nessas outras, do que outras cidades. Mas eu penso assim, a oportunidade está ali para qualquer lugar. Às vezes você vai estar fazendo algo que poucas pessoas vão estar assistindo, mas se for a hora e a oportunidade sua, pode ser para 2 pessoas, pode ser para 3 pessoas. Eu estava dando exemplo quando o vice-presidente do banco assistiu, era uma transmissão que o Max já estava eliminado, uma transmissão quarta-feira à noite, que se eu não me engano a gente estava até comendo um espetinho antes de começar o jogo. Estava tranquilo, só que assim, chegou no ar, abriu a transmissão, a gente fez ela como se fosse para muitas pessoas e para um jogo importante pro Marília, porque na época a gente fazia só jogo pro Marília, né, para torcedores do MAC, e se alguém quiser assistir para ver seu time, como o jogo era fora, ia assistir, mas a gente já tá torcendo pro MAC, que hoje não acontece. A gente tem que fazer uma transmissão imparcial, transmissão pros 2. Mas eu acho que é isso, Sidney. Assim, se a pessoa ela quiser olhar mesmo com bons olhos uma boa oportunidade, se for para 2 ou para 2 milhões, ela tem que fazer na mesma seriedade, com a mesma vontade. Eu não me importo muito com a audiência, eu me importo com o trabalho. Quanto mais você fazer, tá ao vivo, tem que fazer um negócio, porque tá ali registrado e vai ficar para sempre ali registrado. E uma hora a oportunidade bate, né? Tipo, uma hora aparece alguém, uma hora você tem uma oportunidade boa, uma empresa, algo. Então eu aprendi isso na minha vida. Eu já fiz programa que não assistia ninguém. A gente, na época, resolveu abrir uma web TV. E na época o YouTube nem o Facebook fazia ao vivo. Então tinha que ser nesse tal de Just TV. E aí você divulgava ali por divulgar. É muito mais fácil hoje, né? Você divulgar o YouTube, você divulgar o Facebook e aí você assiste a live por ali. Na época não dava. Mas a gente fazia na mesma seriedade. Então, vamos fazer, um negócio legal. E isso foi ajudando muito. Porque na hora que você precisar, às vezes, fazer um teste, você já vai ter uma bagagem de experiências passadas, isso vai ficar mais fácil para você. Então, assim, pra molecada que tá começando, é algo que eu friso porque me ajudou bastante. Fazer com seriedade tudo. A Eleven Sports e, no caso, a federação usam plataforma própria ou é o YouTube também? Na verdade, são 2. Né? O Paulistão Play, que foi criado agora, que é da Federação Paulista. Inclusive, foi até transmitido o Paulistão da primeira divisão. E aí a Eleven é o seguinte, ela é uma junção do Maicujo e ela tem os direitos da maioria das transmissões da Federação Paulista, que é a plataforma própria da Eleven Mundial. Então você vai acompanhar o jogo lá, igual a gente citou, do Campeonato Mineiro, né, da segunda divisão, e você vai acompanhar o Campeonato da Suíça, você vai acompanhar o Campeonato da Macedônia, você vai acompanhar o Campeonato do mundo inteiro. Agora o Paulistão Play não. O Paulistão Play são apenas as competições da Federação Paulista mesmo, o aplicativo e tal. Já é uma plataforma própria da federação que foi criada justamente esse ano para abranger mais jogos aí. Desse tempo todo, fazendo esse trabalho aí, percorrendo o interior, os estádios, eu fiz muito isso também, acompanhando os times do interior. Qual time que era lá? Assim, na época eu trabalhava numa rádio em Teófilo Otoni, que é Vale do Mucuri, nordeste de Minas, próximo a Governador Valadares, Ipatinga. Ipatinga tinha o time do Ipatinga, Valadares, o Democrata de Governador Valadares, e Teófilo Otoni, o América de Teófilo Otoni. Então as 3 cidades ali próximas que tinham os 3 times que disputavam ali a segunda divisão. Tinha ano que revezava, era a segunda, ou era a primeira divisão do Mineiro. Então, assim, você estava sempre acompanhando ali os 3 times. O América você chegou a fazer pela rádio mesmo? Eu fiz o América pela rádio, fui assessor de imprensa em 2011, que eu te falei, fui assessor de imprensa. Foi quando o time foi campeão do interior, da primeira divisão. E subiu para o Campeonato Mineiro? Não, já estava na primeira divisão, junto com o Cruzeiro e Atlético. Disputou a semifinal do Campeonato Mineiro. E foi o campeão do interior. Entre todas as equipes, foi o campeão do interior e disputou a semifinal contra Cruzeiro e Atlético na semifinal do Mineiro. Em Teófilo Otoni que tem aquele torcedor que viralizou, não é? Que ele fala do time inteiro.
Ele fica bravo, acho que com a diretoria, e ele fala, tem que colocar o Pinguim, é um menininho. Não sei, não lembro. Você nunca viu? Não, aquele é em Nova Lima. Ah, é Nova Lima. Lembrei de quem você está falando, é o torcedor do Vila Nova. É Vila Nova. Vila Nova é de Nova Lima, de Nova Lima, é do Vila, eu lembrei do vídeo. É de vermelho também, os caras jogam de vermelho. É de vermelho, exatamente. Ele fala, ele dá uma aula. Dá uma eu achava aula. que era então falando, não é de Nova Lima, eu lembrei do vídeo que você está falando. Mas assim, eu estava contando isso para te falar que das coisas inusitadas que a gente vive e presencia. E eu ia te perguntar isso, qual foi a situação mais inusitada que você já vivenciou? Uma situação mais várias, assim, que você fala, mano, olha o que aconteceu. Teve várias, mas eu acho que a mais importante foi logo no começo que eu tava em estádio de futebol, porque em 2010 a gente faz as transmissões, né, e tal. E aí em 2011, lá no Marília, pelo menos eu trabalhando lá dentro, era algo que ficava mais como se eu fosse um funcionário mesmo, né? Apesar de ser prestação de serviço, eu viajava com o clube. E foi a primeira vez que, de fato, eu viajei com o clube toda a competição. Depois, em um determinado tempo, a gente parou. Você viajava no ônibus com os jogadores? No começo, sim. Depois a gente falou assim, bom, quer saber, o time não estava nada bem. A gente falou, quer saber, vamos pegar um carro e vamos pedir para os torcedores ajudar tal. Então viajava eu, o João, que era do projeto, e mais 2 amigos nossos que ajudavam. Numa dessa, em Araraquara, um desses amigos nossos era um torcedor do MAC, que era do organizado, o grande Diego Ruben. Vou dar um abraço para ele, que deve estar assistindo. Torcedor do MAC até hoje. E ele ia fazer uma prova em São Paulo, eu lembro. Ele falou assim, você não dá uma carona para mim? Quero assistir o MAC, eu joguei em Araraquara contra a Ferroviária. Me dá uma carona, vocês me deixam até lá, eu assisto o jogo. E depois, que era o outro rapaz que trabalhava com a gente também, que morava em São Paulo, o Eduardo, eu pego carona com o Eduardo e vou embora. Vocês voltam pra Marília. Ele falou, beleza. Falou assim, não dá pra dar uma filmada pra gente? Aproveitar, né, cara? Filma também ali de um outro ângulo. Ele falou, não, maravilha, beleza, vamos fazer. E estamos fazendo o jogo. O gol da Ferroviária, 1-0, tal. O MAC já estava mal, né, pra caramba, tal. Beleza, o jogo começou a seguir o estádio lotado. Eu acho que era um dos primeiros anos da Arena Fonte Luminosa, porque na época eles remodelaram todo o estádio, virou arena e tal, ficou bem bonito. Muita gente acompanhando. E beleza, ele tá lá filmando, eu tô lá no computadorzinho e tal, não sei o que, fazendo o jogo, normal, daqui a pouco o Marco faz o gol. E aí o Diego, que era torcedor, bem da torcida organizada, começa a bater no peito e mostrar pros caras. Ô, louco. Aí pronto. Aí todo mundo, eu lembro, assim, da cadeira ali, pelo menos umas 500, 600 pessoas começou a se virar contra a gente. Aí tem os mais exaltados, né? Os caras escalavam a cabine, começou a bater a mão na tela do computador. Um cara começou a ir pular e não tinha polícia. Não tinha policiamento. A gente começou a filmar. Eu lembro que na época o vídeo teve acho que até 5, 6 mil visualizações no YouTube. Que, nossa, Deus. Mas deu um rolo. Vocês passaram um aperto, então. A gente teve que parar a transmissão na época, tiramos todos os equipamentos. O pessoal começou a jogar água, começou a jogar um monte de coisa na cabine. A gente parou, recolheu as coisas. E lá eu lembro que na arena, na Fonte Luminosa, tinha um corredor. A gente foi até o corredor, ficou no corredor porque os caras queriam invadir a cabine. E aí acabou, tipo assim, era 30 minutos. E depois, olha o que ficou pior. Tava terminando o jogo, uns 40 minutos mais ou menos, a Ferroviária fez um gol. Aí pronto, explodiu o estádio e eles não olharam pro campo, olharam pra cabine. 2-1 pra Ferroviária. Só que aí o árbitro anulou o gol, tava impedido. E eles, como estavam olhando pra cabine, era como se o gol fosse validado e a fúria deles e a raiva e a felicidade no gol era na gente. Era com um copo d'água, copo de urina, com tudo. Com pedra. E o gol anulado lá. Eu lembro que no vídeo ainda tem. O torcedor ainda falando, anulou, seus bobão, anulou. Mas até a gente sair do estádio, eu lembro que demorou. A gente foi jantar, não jantamos em Araraquara. E isso tudo no primeiro ano. Foi já a minha experiência de boas-vindas pro futebol. Depois eu lembro que foi mais tranquilo, mas a primeira experiência que foi algo mais bizarro assim, que eu já passei foi isso. Foi 500 torcedores da Ferroviária querendo matar. Eu com 19 anos só. Rapaz, que situação, hein? Eu vivi um negócio desse em Uberaba, mais ou menos parecido igual o que você contou aí. Trabalhar com esporte é vocação? Trabalhar com comunicação e esporte é vocação ou você se molda para isso? Ou seja, eu acho que não tem nem 3 dias que eu ouvi que comunicação não é dom. E eu concordo, viu? Porque se lembrar lá da mulher do cabeleireiro que eu falei no começo do nosso bate-papo, que ela falou que eu era vergonhoso, então eu não tinha esse dom realmente. Eu acho que comunicação não é dom, não. Eu acho que você aprimorar, você estudar, ver coisas novas, principalmente ficar ligado em novidades, se atualizar, eu acho que você consegue. Eu gosto muito de futebol, sempre fui muito apaixonado, mas a comunicação eu acho que se você tiver uma vocação para isso, ótimo. Um dom ótimo. Mas se você quiser também ter a vontade,
de trabalhar com isso, trabalhar na frente das câmeras, hoje em dia, né? Na frente do celular e na era digital, você consegue. Eu acho que a minha história, por enquanto até aqui é curta ainda, mas eu acho que dá para dizer que à vontade dá para levar você, sim, para trabalhar com comunicação. A gente é meio maluco assim por esporte, igual você falou, chegou a falar, comentou aqui que em determinado momento da carreira, da vida, você falou que ia ser jornalista, né, que você citou aí agora. Eu também lembro de quando criança, em determinadas situações, alguém me perguntava o que eu ia ser, eu falava que ia ser repórter, e acabei de fato me tornando jornalista. Você tem algum fator de infância assistindo na TV, um determinado, sei lá, um narrador, alguma coisa, que você se encantou por um momento, que você falou que eu quero fazer isso? A minha história com comunicação veio, na verdade, de querer ser jogador. Eu queria ser jogador de futebol. Falei, bom, eu vou ser jogador de futebol porque eu quero, né? Quem que era o seu ídolo no esporte? Ronaldo, Fenômeno foi o primeiro. Porque eu sou santista e o Santos, na minha época, eu nasci em 91, até 2002 não ganhou nada, né? 0. Então o Santos não ganhava. Foi vice-campeão em 95. E eu não lembro, porque eu tinha 4 anos. Eu lembro só do meu irmão zoando meu pai. Meu irmão tinha 3 anos só. Brincando com meu pai bravo. Mas seu pai é santista? Meu pai é santista, mas nunca ligou pra futebol, mas depois eu fui descobrir porque ele teve experiências ruins em torcida organizada. Em confronto com polícia, aí ele desencanou e falou, nunca mais vou ver. Aí nunca mais ia até nascer um filho louco por futebol e ele ia ter que levar lá na final da A2 lá pra ver o Mac ganhar da Francana. Mas eu lembro que eu queria ser muito jogador de futebol, então com 7 anos meu pai já me colocou na escolinha. Fui lá fazer a escolinha do Jorginho na época, que hoje não tem mais Jorginho jogando no Palmeiras, no Corinthians. Sei. Tinha aberto uma escolinha aqui e eu fui lá fazer futebol. E eu gostava muito. E desde então eu fiquei, bom, vou ser jogador. Não deu pra ser jogador, eu falei, bom, eu tenho que trabalhar com futebol. Quem que trabalha com futebol sem ser jogador? Técnico, preparador físico? Vou fazer educação física. Só que eu fui crescendo mais e vi que a dificuldade que tem um profissional de educação física é muito grande. Dificuldade financeira, dificuldade de trabalho, não é um campo... Então, hoje com as academias melhorou muito, né? Mas isso há 15, 20 anos atrás não era tão fácil como é hoje, né? Não que seja fácil, mas hoje em dia é mais tranquilo do que antes. E eu falei, bom, então não dá, então acho que eu vou ser jornalista. Eu tenho que ser jornalista, então. E mesmo assim eu via que a vida de jornalista também era difícil. Falei, rapaz, tudo é difícil, é jornalista. Aí eu vi que publicitário era um pouco mais fácil. Falei, não, publicitário já é um pouquinho mais tranquilo. E aí eu fui já pensando nisso, com a cabeça de que eu iria ser um publicitário e ia trabalhar em algum departamento de marketing. Quando na verdade eu fui fazer os dois, né? Eu fui trabalhar com comunicação num clube de futebol, só que numa área de marketing, onde que abrangeava tudo, né? Tudo. Né? Tudo. Departamento só. Um departamento só. Então, eu estava no marketing fazendo site, negociando exposição no shopping da história do clube, e ao mesmo tempo tinha que fazer uma reuniãozinha ali, arrumar um narrador no comentarista, porque tinha uma transmissão ao vivo da MAC TV no sábado contra o América, por exemplo. Então, acho que tudo acabou se relacionando, se unindo. Teve épocas de eu focar mais no marketing, quando eu trabalhei para uma empresa grande que tem aqui na cidade de Amendoim, e teve épocas de eu focar mais no futebol, mas isso nunca se desmanchou, isso nunca separou. Sempre foi unido, futebol com a comunicação, com o departamento de marketing, com publicidade, eu acho que tudo engloba. É por isso que eu acho que eu tenho mais facilidade de empreender atualmente na área voltada do futebol. E o Movigol e a Nação Clubista nasceu disso aí? O Movigol, na verdade, eu tive que transformar do nome do Marília Gol. Porque Marília Gol era um site de esportes que transmitia ao vivo. Esse era o nosso foco. A gente fazia transmissão de futebol ao vivo nas plataformas que tinham na época e fazíamos também a notícia com o site de futebol. Depois que a gente entrou na Federação Paulista, fazendo serviços para Eleven, para o Paulistão Play, a gente passou a fazer times não só de Marília, de Jaú, de Lins. Acontece muito lá em Lins. A gente tá lá do nada, chega um cara e fala, pô, você que é o LC Júnior, você que é o Vinícius... Eu acompanhei vocês, vão tirar uma foto, do nada, me segue. Eu coloquei esses dias, aniversário meu de casamento, o cara comentou lá de Lins, falou, pô, que legal, tal, Linense News a página. Então assim, falei, cara, não dá mais pra ser atrelado a algo de Marília, porque essas torcidas de Lins, de Jaú são muito grandes. Né? A gente tem um respeito pela torcida de Marília também, o torcedor gosta da gente e tal. São as mais fanáticas? São, as três. Eu ainda acho que Marília, o 15 de Jaú e o Noroeste são as mais fanáticas. Noroeste de Bauru. De Bauru, que acabou de subir. Mas eu ainda acho que a torcida do MAC e a torcida do 15, eles são mais fanáticos ainda. O 15, fui fazer um jogo sexta-feira lá, 10 dias atrás, tava um frio danado. Sexta tinha 2.000 pessoas à noite. Sério? Na sexta-feira. 2.000 pessoas na Bzinha, que é a última divisão.
O Marília, como eu disse para você, 10 mil pessoas na final da Bezinha em 2019. O Noroeste até foi campeão agora, foi para a final, mas só tinha 6 mil no estádio. Então, aí é uma cidade maior também, né? Tem mais dificuldade em ter essa relação mais próxima com o time. Mas são as 3 mais fanáticas. Então, por isso que eu acabei mudando o nome de Marília Gol. E também a gente parou de fazer com o site de esportes, né? Não temos mais site de notícias. E mudei e foquei para a produtora Movie Gol para aproveitar o M. Mais ou menos igual a companhia aérea que nasceu aqui, você deve saber da história, que mudou de Marília para Mercosul. Então, mais ou menos para fazer a mesma coisa. Tirei o nome da cidade, em respeito também, né, ao pessoal que acompanha a gente. E tem esse carinho, tanto lá em Jaú quanto em Lins, que são cidades que acabam abraçando muito a equipe. A gente sente isso, né? A gente pegou tanto Jaú quanto Lins na época da pandemia, então não tinha torcedor nenhum no estádio. Às vezes a gente encontra os caras lá e fala, ué, por que tem isso? Aí depois a gente lembra, fala, não, a pandemia você não podia ir no estádio, então os caras estavam acompanhando obrigatoriamente por nós. Então é isso, tipo, a gente hoje tem a nossa produtora focada nisso, é uma das principais produtoras da Federação Paulista, tem outras produtoras muito boas lá também, fazendo serviço muito bom. Então a gente tem esse foco em trazer um produto legal para a federação e a responsabilidade de entregar a imagem desses 3 gigantes do interior, que na minha visão só perdem para Ponte Preta, para Guarani, para Comercial e Botafogo. E olhe lá, hein, porque se a gente comparar a situação do Comercial e do Botafogo em divisões melhores, com essas equipes que estão em divisões inferiores, até se equivalem. Então a gente tem essa missão. Eu que coordeno lá todo o projeto, mas tem também o Vinícius Rodrigues na comunicação, mandar um grande abração para ele que está acompanhando, sem dúvida nenhuma. E também o Alex Santos, que fica toda na parte da direção de técnica, direção de imagem, é o nosso braço forte lá. Mandar um abraço pro pessoal. O Nação Clubista é mais pessoal, no caso. Sim. É para você pessoal falar ali do que você quiser, comentar o que você quiser. O Nação Clubista, eu sabia que se a gente fizesse algum vídeo no YouTube, um canal no YouTube de React, isso ia bombar. Sabia. Falei, coloca React com torcida, bomba. E eu falei na época pro meu cunhado. Meu cunhado tinha um canal com os primos dele e tal. E eles bombaram no vídeo, acho que se eu não me engano foi a final São Paulo e Palmeiras, que São Paulo foi campeão ano passado. Bombou, acho que deu 60 mil visualizações do nada, num canal que não tinha muito inscrito ainda. Eu falei, tá vendo? Esse é o caminho. Ele falou, mas eu já sabia que era o caminho. Eu falei, então, continuando fazendo. Só que aí, o pessoal é novinho, tem todas as coisas deles pessoais, né, e tal. Cada um tem sua profissão. E acabou, acho que, não dando continuidade. Aí eu falei pra eles, falei assim, vamos fazer. Eu quero fazer também, vamos conversar e tal. Só que aí, por ter essa diferença, né, também aí de coisas para fazer do dia a dia, né, eles trabalham, tem um projeto na escola e tal, e isso acabou ficando um pouco mais frio. E aí eu lembro que o Murilo, que é amigo do Loic, grande abraço pro Murilo também, meu amigo, tá acompanhando, São Paulino fanático, ele falou, eu topo, vamos fazer. Eu falei, então vamos fazer por hobby no começo, porque a gente já assiste o jogo. Eu penso assim, já tá assistindo o jogo. Coloca uma câmera lá e vê a reação, como que vai ser, isso vai ser legal. E a gente começou, faz 2 semanas só. Só 2 semanas do projeto. Então o projeto é isso, a gente vai, no início, fazer uns reacts para ver se dá um engajamento legal. E depois a nossa intenção é fazer alguns quadros, como se fosse podcast, falando sobre rivalidade entre torcedor. Por exemplo, colocar um corintiano e um santista e falar, quem foi melhor? Marcelinho Carioca ou Neymar? Quem que foi melhor? Colocar um palmeirense ou São Paulino e discutir sobre o Rogério Ceni e Marcos. E trazer esse debate, eu acho que isso daí é legal. Eu não penso muito em visualização, eu penso mais em me divertir. Se puder ter as visualizações que eu imagino que teria com React... Vai ser uma consequência. Consequência do trabalho. Eu acho que o legal é me divertir e estar ali, porque a gente já tá fazendo, sabe? Eu vou lá assistir o jogo, amanhã eu vou ter que assistir Santos e Banfield, na Sul-Americana. E provavelmente passarei raiva. É melhor passar e os outros rir da minha cara do que passar sem gerar conteúdo, né? Tá certo. Muito bom. Ô, Gustavo, posso falar da Evolu agora? Pode? Então tá. Já que você pediu aquela hora, eu vou falar aqui da Evolu, agência de marketing digital. Evolu a Mentoria Marília, agência de marketing digital e cursos online, com os mais variados produtos e serviços com qualidade premium, criações de logotipo, criativos para redes sociais, gestão de redes sociais, tráfego pago, site, loja virtual, consultoria, mentoria, entre outros produtos. Conheça os produtos da Evolua Mentoria Marília, no site evoluamarília.com.br e no Instagram, @evoluamarília, tudo junto, só acessar para vocês saberem lá todos os produtos de marketing digital. Ô Luiz Carlos Júnior,
esse nome homônimo ao Luiz Carlos Júnior, do Sport TV, da Globo, as pessoas confundem e acham que é ele e vai lá. Como é que é isso? Confundem quando eu não usou na minha cara também. Eu nunca gostei de ter o nome do meu pai, mas não por causa do meu pai, porque eu amo ele. Inclusive, também mandar um abraço, parecendo a Xuxa aqui, né? Mandando um abraço pra todo mundo. Mas eu gosto muito, né, do meu pai, não tem nada contra ele. Mas o problema é que na época eu sou do telefone ainda, que tem lá em casa, tal. Sou dessa época quando eu era pequeno. Então eu ligava e falava assim: quero falar com o Luiz Carlos, às vezes era meu pai, às vezes era eu, era uma confusão danada, até hoje é. Às vezes quando eu tô com meu pai, a gente vai pra algum lugar, todo mundo fala só o Luiz Carlos. Aí ele, como chama? O Luiz Carlos também. Então é um rolo danado, eu nunca gostei de fato em ter esse nome assim, porque eu sempre falei pra minha mãe, falei, pô, não tinha outro nome? Aí minha mãe começa a falar uns nomes mais estranhos, aí você fala, então tá bom, deixa quieto. Ela fala, pensei em colocar seu nome de Dominguinhos, porque o médico chamava Dominguinhos. Eu falei, então tá bom, tá, Luiz Carlos tá legal. Mas o problema era só de confusão com o meu pai, né? Isso daí acabava confundindo bastante. Mas depois que eu entrei na área da comunicação, eu coloquei Luiz Carlos Júnior, porque eu achava ruim colocar Luiz Oliveira, né? Carlos Oliveira, eu achava estranho. Então eu falei, vou colocar Luiz Carlos Júnior e beleza. Só que aí... Nós já tivemos alguns Oliveira aí, né? Sim, tem o Olivério também. Tem o Oliveira, que é narrador, que narrou muito tempo no Band Esportes. Oliveira Andrade. Oliveira Andrade, é. Narrou muito tempo no Band Esportes, né? Tem o Olivério também. E o Oliveira Júnior também. Oliveira Júnior. Então, assim, eu achava que se eu colocasse isso, ia ficar um pouco igual também o que já tinha antes. Então eu falei, acho que eu vou colocar o Luiz Carlos Júnior. Só que o Luiz Carlos Júnior do Sport TV, ele era bombado já, mas não era tanto. Ele era bombado, o Sport TV já era um canal forte, mas não era tão assim. Agora é muito, né? Ainda mais com abertura de rede social, tem meme também, tem vários memes dele que são legais. Eu lembro que no jogo contra o Sport, eu já falava pro pessoal me chamar de LC Júnior. Até porque tem o PVC também, eu falava, pô, acho que dá pra ser LC. Hoje em dia tem youtuber comentando, por que eu não posso usar, né, as iniciais do meu nome e colocar Júnior ali? Vou colocar. Só que o Vinícius, que faz a transmissão comigo, eu conheço o Vinícius antes da minha mulher, então a gente tá sempre do lado nas transmissões e ele é o narrador. Ele ainda às vezes não me acostuma a chamar de LC. Então às vezes ele solta um Luiz Carlos Júnior. E eu lembro que no chat, como tinha 6, 7 mil pessoas lá, a maioria torcendo pro esporte, alguns zoaram. Falaram, é o do Sport TV, que não sei o que, é o narrador do Sport TV e tal. E aí eu falei assim, tenta agora só CLC pro pessoal não associar. Mas eu acho que isso assim, não tem como. É o meu nome, né? Luiz Carlos de Oliveira Júnior. Então, o Luiz Carlos Júnior... Ele vai ter que... Ele é meu nome, não dá pra fugir disso. É igual o narrador com o nome de João, José, que coloca J. J Sim. Não sei o quê, J Batista, J não sei o quê. Tem o J Júnior, J Júnior, J isso, J aquilo. Tentar adaptar, né? Você só comenta ou você já chegou a narrar também? Eu cheguei a narrar uma vez. Eu tenho plena noção que eu não tenho vocação nenhuma pra isso, não tenho nenhum dom pra isso. Mas uma vez eu narrei, a gente fez os Jogos Abertos aqui em 2019. Foi o último Jogos Abertos do interior? Na verdade foi do estado de São Paulo inteiro. Né? É do interior, né? É chamado do interior, mas vem do estado de São Paulo inteiro, só não vem a capital, né? Só não vem as equipes de São Paulo. E eu lembro que na época, o nosso narrador era 10 dias de Jogos Abertos. Foi o último Jogos Abertos que teve, porque depois veio a pandemia. Ele era sempre no final do ano, né? Então 2019 foi o último. E o nosso narrador, eu acho que tinha um casamento pra ir. E o outro também, já não tava na escala. Aí eu falei, putz, eu vou ter que narrar. E era basquete. Só que aí, cara, tipo assim, pelo ambiente foi legal, porque eu fui fazer o basquete da cidade e foi no ginásio ali do SESI e era algo muito caloroso, porque tava todo mundo torcendo pro time da cidade. Então pra mim foi mais tranquilo. E o comentarista que tava na época também, Jogos Abertos é assim, né? A gente sempre pega um que entende da comissão técnica e vem comentar. Se adequa ali. O cara ali do time que não tá envolvido entre os dois vem comentar. E o cara era muito bom, então foi mais tranquilo. Eu acho que se eu tivesse assim, a paixão por narração, poderia começar ali, quem sabe, ali num vôlei, no basquete. Futebol não, que é muito difícil. Futebol é assim, futebol não tá acontecendo absolutamente nada. O zagueiro tá trocando passe com o lateral na defesa e você tem que inventar a palavra para criar aquela situação de jogo. É difícil demais, eu acho que eu não nasci para narrar futebol, não. Com exceção desse ano, que eu sei que não teve, mas e os anos anteriores por conta da pandemia, mas Marília sempre foi sede da Copinha, Copa São Paulo Futebol Júnior, e que é um campeonato tradicional no Brasil, histórico. Como você vivenciou muitos momentos dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que importância que você acha que esse campeonato tem para o futebol do interior especificamente, já que quando tem a Copa São Paulo, a televisão está transmitindo para o Brasil inteiro, geralmente as cidades aqui era uma sede
né? De uma das chaves. Como que era isso? Ô Cid, eu vou até começar te fazendo uma pergunta, né? Você morou bastante tempo em Minas, como você citou na entrevista. Você já chegou a vir passar férias aqui em Marília, em janeiro, mais ou menos? Pô, acho que sim. Sim. E eu assistia um jogo da Copinha. Ia na aqui. Copinha, né? Uhum. É o que a gente fala pra todo mundo que tem ali a direção e a coordenação do MAC. A gente fala, ó, não vem só o público da cidade. Vem muito também o parente, o amigo que tá passando férias na casa da pessoa e ele gosta de ver porque é legal, o cara gosta de futebol. Ele vai lá ver o Cruzeiro. O MAC jogou contra o Cruzeiro, deu 18 mil pessoas em 2018, se eu não me engano. Lembro desse jogo que eu assisti pela TV. 18 mil pessoas, então. E aí acho que alguém até falou na época, na transmissão, falou assim, nossa... Você ganhou nos pênaltis? O Cruzeiro ganhou nos pênaltis. Foi isso mesmo. Eu olhava na cara dos moleques do Cruzeiro, eles estavam com medo. Eles olhavam assim e falavam, 18 mil? Tipo, eles olhavam assim um pro outro. Tá, eles sentiram bastante. Porque o time do Cruzeiro era bem melhor que o time do MAC mesmo. Jogadores de seleção, sub-17, sub-20. Mas, assim, a torcida fez a diferença. Porque o time do MAC era muito bom também. Mas era algo muito, você vê, muito impactante, né, pros meninos. E acho que lembro que até na transmissão alguém falou, nossa, 18 mil em Marília, não sabia que tinha tanto mineiro lá em Marília. A pessoa falou, não. Pra zoar, né? A torcida do MAC. A torcida do MAC tá acompanhando, então é muito forte. Eu sempre acho, eu falo, ó, Copinha, o MAC tem que ser sede. Não importa, não tem que ser sede. Tem que ser sede, vem aqui, a cidade é grande, ela consegue comportar times bons. Então ela tem que ser sede, o MAC tem que disputar a Copinha, porque só a cidade que ganha com isso. Então, é assim, o que a gente vivencia na Copinha são histórias de garotos querendo um lugar ao sol, tentando algo legal, e eles já lidam com a primeira experiência, é o estádio cheio, que provavelmente daqui a um tempo eles não vão ter se eles forem para um time menor. Né? No próprio Marília, vai jogar uma Série A2, Série A3, o estádio não vai estar com 18 mil pessoas. Então isso é legal, isso é bacana, é algo que você vê no olho dos moleques, você olha e fala, os moleques estão encantados. É até legal a gente fazer o primeiro jogo sempre da Copinha, porque sempre no primeiro jogo você vê aquela ansiedade, aquela afobação, porque os moleques ficaram 4, 5 meses com isso na cabeça, então o primeiro jogo você percebe, todo mundo muito ansioso, muito afoito, querendo fazer, querendo acontecer. Mas eu acho que a história mais legal, Sidney, que eu vivi foi a do Tomate agora, do goleiro, não sei se você ficou sabendo. Sim, acompanhei aquilo. Por coincidência eu tava fazendo... Foi Lins. Foi Lins, né? Por coincidência. Contra o Atlético. Foi contra o Atlético. Atlético Mineiro. Coincidência, a gente tava lá. Foi legal, porque a gente foi fazer o jogo do Linense contra o Andirá, que não era o time dele. E depois a gente já voltou pra fazer Andirá e o time dele, que eu não vou lembrar quem é. O Andirá é o time dele. O outro time acho que é Desportivo. Andirá e Desportivo. A gente fez Linense e Desportivo, não tinha acontecido nada. Fomos embora, pegamos o carro de Lins pra Marília, aconteceu o jogo. Deu toda aquela repercussão que deu. Depois a gente voltou para fazer Desportivo e Andirá. Chegou o Tomate, já não ia jogar, porque o empresário já pediu, ele já estava lá sentado, bateu um papo com a gente, estava tirando foto com todos os torcedores. E o Alex, que é o rapaz que trabalha com a gente, ele falou, cara, por que isso? Eu falei, o que acontece? Assim, por que tá toda essa repercussão? Eu falei, cara, é história do futebol. Era um menino que morava lá em Manaus, que até então não tinha reconhecimento nenhum, porque estava em Manaus, num time de base. E a repercussão dele foi tão grande, da história dele, que o Richarlison da seleção começou a fazer post pra ele, falando que tava com ele, que não sei o que, mandando recado. Se não me engano, acho que até o Neymar mandou também. Foi muita repercussão. Muita repercussão, são coisas do futebol, coisas que acontecem, essas histórias. Por conta de substituição na hora do pênalti. Que ele acabou chorando, né? Chorou, Ele ficou chorando, porque acho que já tava combinado com o técnico, que ele ia mudar. Só que aí o moleque tava pegando tudo, e o Atlético tava pegando tudo. A gente tava assistindo o jogo pela TV, ele tava pegando tudo. Ele tava mandando bem demais. E aí o técnico vai e resolve tirar o moleque, né? Que pegou tudo. Mas eu não sei o porquê que esse ano Marília não foi sede da Copinha. Você sabe? Eles não quiseram disputar porque o estádio ele tá passando por alguns ajustes, né? Então, até no começo da competição agora, na Série 3, o MAC ficou desde a primeira fase com parcialmente do estádio interditado pelo Corpo de Bombeiros, que também é um absurdo, porque eu vou em cada estádio por aí, não tem um pouco de condição. Ia começar também a A3, né? A A3 e a A3 foi, durante toda a primeira fase, com parcialmente, só tobogãs liberado e a geral, só acho que 1/3 liberada. Durante a primeira fase inteira. Na segunda fase liberou tudo. Tá passando por reformas, né, o Abreuzão. A gente não entende porque é interditado pelo Corpo de Bombeiros, porque cada estádio que a gente vai aí não tem condição e mesmo assim tem jogo. Mas pelo que a diretoria falou, esse ano o ano que vem, né, vai disputar a Copinha e a gente espera que dispute, porque é muito legal isso. Quando você não é sede, Sidney, principalmente os times do interior, você não é chamado, você não é convidado pela federação. Então você tem que abrigar na sua cidade, no seu estádio, a competição, para você ser chamado, garantir a sua vaguinha ali,
Mesmo que o Mark já foi campeão da Copinha contra o Fluminense, o Mark já conquistou esse êxito. É algo muito difícil, mas ele já conquistou, mas ele não é chamado, ele não é convidado. Então, para ele garantir a vaguinha dele ali, ele tem que disputar e, pô, é legal, né? A competição já é do estado de São Paulo. Marília é uma grande cidade. Nada mais justo que é brigar, né, a competição. Sim. Tomara que volte, né? O que você quer para o futuro? Onde você pretende chegar? O que você se vê fazendo futuramente na sua área, na sua profissão ou não? Essa pergunta é difícil. Eu penso nisso bastante, assim. Mas o que eu gosto mesmo, que eu busco sempre formar empresas e negócios que me dê lucro. Eu gosto muito de trabalhar com futebol, mas eu já deixei de trabalhar com futebol para vender online para a empresa que eu trabalhava fazendo marketing. Falei, bom, eu preciso de uma renda, eu vou vender online os produtos, já que eu trabalho no marketing dessa empresa, ninguém está fazendo, eu vou fazer. E fiquei 3 anos da minha vida assim. Então hoje eu prezo pela lucratividade, eu gosto disso. Eu gosto de A gente empreender. tem que sobreviver, né? Exato. Eu gosto de empreender para isso. Mas hoje, sabe quando parece que você está ali às vezes tranquilo, você está tentando meio que ir para um outro lado, aí vem tudo tá te levando para futebol, tudo tá te levando para comunicação. Então, hoje em dia eu tô basicamente na comunicação em quase tudo. Hoje eu faço marketing para um colégio, um dos grandes colégios de Marília também, trabalho, sou coordenador de marketing lá, tenho o maior orgulho e gosto muito de trabalhar com isso, acho muito legal. Mas como eu trabalhei sempre com comunicação, marketing e futebol, o futebol não me deixa sair, parece que eu tenho que ficar ali. Eu tento às vezes dar uma escapadinha e falar, não, agora tem isso aqui para fazer, não, vai ter isso aqui. O futebol ele sempre vai voltando na minha vida. E eu acho que eu provavelmente daqui a um tempo vou ainda estar trabalhando com isso. Não sei se na mesma coisa, se na mesma empresa, mas provavelmente eu estarei trabalhando na mesma área, porque eu acho que o campo ele continua para todo mundo e continua muito aberto. Ele vai se atualizando, ele vai se modernizando, mas que continua com muitas vagas e com muitas oportunidades ainda, isso continua nesses mais de 10 anos eu consegui ver isso. A Eleven Sports continua fazendo alguma transmissão atualmente? Continua, a gente está fazendo a segundona, Campeonato Paulista da Segundona, que é a 4ª divisão. O pessoal chama de Bezinha. É bem popular a Bezinha, a gente está fazendo ainda, está na primeira fase. A Bezinha esse ano ela é maior. Tem algum time aqui da região? É o 15 de Jaú que a gente está fazendo. É o 15 de Jaú. 15. Tem vários times da região, Santa Cruzense, Vossa, Prudente, Acisense. Só que o 15 é o time que tem mais tradição. Rio Branco também de Americana é um time que tem muita tradição. União São João, o Mojimirim, essas equipes que foram muito famosas. Né? O União São João chegou a jogar Paulistão durante muito tempo, Campeonato Brasileiro. Sim, Brasileirão. Então, assim, é um time de muita tradição que, infelizmente, por administrações, acabou ficando na situação que está. E aí vai uma galera nova de diretoria pegando para tentar restabelecer o time. Isso é legal. Tá fazendo a segundona, acabou de terminar a Série A3. Nós encerramos a participação cobrindo o Marília, nós cobrimos o Marília na Série 3, o Marília acabou não passando para a semifinal, e agora começa a Copa Paulista em julho, Copa Paulista que tem a Portuguesa, que acho que é a principal favorita, ganhou em 2020, o Mac foi vice-campeão e ela ganhou. Sempre entra muito forte a Portuguesa, já que voltou para o Paulistão, agora está tentando voltar para os campeonatos brasileiros, né? Tentando voltar para o Nacional. E o caminho é a Copa Paulista, o caminho mais fácil. E ela entra forte para tentar ganhar. A Eleven transmite também. E eu sei que a Eleven está transmitindo muito o campeonato do estado. Eu vi que está transmitindo o Campeonato Potiguar, Campeonato Mineiro, Campeonato Candango, está transmitindo tudo. Eu vi que está transmitindo muita coisa legal. Então, o pessoal, entrar na Eleven, assim, realmente vai acompanhar tudo quanto é jogo. A gente vê torcedores acompanhando e a gente vê familiares dos jogadores, que facilita, né? Às vezes tem uma mãe desesperada lá no Nordeste, o filho tá aqui no Sul, tá aqui no Sudeste ou tá lá no Norte. A pessoa vai poder acompanhar e o familiar vai poder assistir, vai acabar ficando mais fácil. Tem muito isso, né? Os jogadores que, por exemplo, que jogam aqui no MAC, que o campeonato o MAC disputou A3. A3. Não é transmitido por nenhuma televisão aberta ou fechada. Não, aberta não. Mas tinha o canal e geralmente o jogador manda o link lá para o familiar, para o amigo. E o pessoal entra ali na transmissão, mandando um abraço, mandando, né? Aqui é fulano, parente. Não tem muito isso? É muito legal isso. Tem muito isso. Eu prefiro até do que como começam a se xingar. Aí eu paro de dar moral, fico xingando o outro torcedor e tal. Quando tem a família, eu gosto muito, porque no Dia das Mães agora que passou, o que mãe mandaram mensagem. E aí é legal, porque às vezes o cara tá lá, tal, no banco de reservas, e a mãe manda, fala, meu filho tinha que entrar. E o filho vai e faz o gol. A gente fala aí, ó, a mamãe comentou, tal, isso eu acho legal. Eu gosto porque... Às vezes a gente até se identifica, né? Fala, poxa, eu já morei fora também. Às vezes minha mãe ficava
entrando no link para assistir a transmissão que eu tava fazendo. Às vezes eu nem ia comentar, nem ia falar nada, só ia ficar ali na técnica, ali na organização. Mas imagina a mãe que tá longe do filho, vendo o filho. Às vezes numa contusão ou numa jogada ríspida ali que pode até né, acabar lesionando. Então, eu acho isso muito legal quando tem a família. Às vezes tem noiva, tem muita familiar de jogador assim. Eu gosto muito, tem muito. Principalmente na base. Na base é o que você mais vê. Luiz Carlos Júnior pode ficar muito mais conhecido do que ele é daqui pra frente? Não é algo que eu busco, viu, Sidney? Mas se rolar, igual a gente comentou, se rolar, eu acho que vai ser algo que é fruto do meu trabalho. Não é algo que eu busco, não é algo que eu fico pensando muito. Eu sempre penso em tentar ser bem sucedido financeiramente com projetos para tentar, igual você falou, pagar minhas contas. Mas se rolar, vai ser algo que seja fruto de um trabalho que eu já exerci aí desde 20 anos, 19 anos de idade, combinando com agora. Então eu acho que seria isso. Não busco algo, mas se rolar também, acho que não faz mal também, né? Cara, que bom bate-papo com você aqui. Passou rápido o tempo. Muito legal. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite e desejar para você toda sorte, tudo de bom na carreira e dizer que a gente está sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, te parabenizo também pelo projeto. Vou falar para você. Aqui em Marília é difícil a gente ver projeto de mídia, então eu vou pedir pro galera toda apoiar, assistir. Opa, e se possível, vai precisar da ajuda. Apoiar financeiramente também, né? Porque é legal a gente apoiar projetos como esse. Então é muito difícil a gente ver algo de mídia na cidade, algo que a pessoa pega do zero e fala assim, bom, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um programa no YouTube, eu vou fazer algum quadro em algum canal e vou tentar rentabilizar isso. Isso é muito legal. Eu parabenizo você pela ideia, já acompanhei o primeiro, foi muito legal. E ganhou também mais um telespectador do Empreende Pod. Obrigado. Pessoal, esse foi o Luiz Carlos Júnior, comentarista esportivo da Eleven Sports, também produtor de mídia, faz um monte de trabalho aqui na cidade e região. E foi um belíssimo bate-papo com ele. Quero que vocês curtam aí nosso vídeo. Vai estar no Spotify também, para quem quiser ouvir o áudio, quiser fazer aquela caminhada ouvindo, vai ter o link, vai ter tudo. Mas se inscrevam aí no canal do Empreende Pod no YouTube. Tem também nosso Instagram, que é o Empreende Podcast. Está lá também. A gente posta tudo lá. E agradecer a todos que estiveram com a gente. Empreende Pod volta essa semana, semanas seguintes aí com novos entrevistados, com novas atrações. E a gente conta com todos vocês. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.